Boa noite! Muito animada para essa live hoje, muito feliz. Oiê! Tudo bom? Próxima live é com você, hein? Você não me escapa. E vai ser incrível também, hein? Já tô fazendo super propaganda de você. Esse pai é muito legal, gente. Ó, quem quiser já seguir ele, pai de boa. É muito legal o perfil dele. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Bom, o assunto hoje é muito legal. Eu fiquei falando muito, né, durante a semana, mostrei até algumas coisas da Olha, assim, porque eu sei que é um tema que é importante e a gente acaba tendo dúvida, né? Tipo, ai, o que eu posso deixar fazer? O que eu não posso? Ai, será que eu tô fazendo certo com meu filho? Será que eu não tô fazendo? Ai, será que já passou da época? Ai, eu nunca fiz isso. Como é que eu consigo inserir, né? Então, eu falei, temos que falar sobre isso. E com a Elaine e com a Thaís, que foi muito legal da última vez, né? Foi excelente. E eu sei que vocês adoraram. Então eu convidei elas de novo, que elas são minhas parceiras, né? E vamos falar desse assunto, né, gente? Meninas, pede pra mim a solicitação pra eu colocar vocês. Já tô separando aqui, elas mandaram umas telinhas pra gente compartilhar do assunto. Porque é tanta coisa, né? Deixa eu fazer tudo menos se machucar muito. Isso é verdade. Não, a gente tem... É porque assim, né? É o que eu falo. A gente tem muito cuidado, mas a gente não pode colocar numa bolha, né? Por mais que a gente queira. Eu sei que pai não é muito assim, né? É mais essa coisa de mãe, né? A mãe é mais protetora, mais aquela coisa, né? O pai é o que leva pra vida, né? Então a gente já tem aquela tendência a ficar tipo, ai, não faz isso, não faz aquilo, segura e tal. O pai deixa mais, né? Mas não pode, né, gente? Lógico, a gente sempre tem que prezar pela segurança, sempre. Segurança em primeiro lugar. Só que a gente não pode deixar dos nossos filhos deles viverem, né? Deles fazerem as coisas, as atividades. E outra, se eles não tentarem, como que eles vão aprender, não é? Porque a gente aprende tentando, né? A gente aprende fazendo. E também o grande coisa que a gente vai falar, que é uma coisa assim, principalmente de hoje em dia, né? Que a gente vive nessa correria, nessa agitação, é a paciência para a criança fazer no tempo que você quer. E, na verdade, não é no tempo que você quer, né? É no tempo que eles podem fazer. Então eu vou aqui, ó, chamar as meninas. Deixa eu aumentar aqui o volume. Eu não tenho o que eles podem fazer. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, sim. E você está nos ouvindo? Eu tô. Ai, que lindo, vocês estão no espaço. Estamos hoje. Estamos aqui no espaço. A gente estava testando aqui o computador, mas a gente não conseguiu o link de acesso pelo notebook, então a gente vai fazer pelo celular mesmo. Eu nunca fiz pelo computador, eu também não sei. Não deu certo de entrar? Não, gente, por isso que a gente demorou um pouquinho. Mas agora deu aqui, a gente consegue, né, Thaís, ver bem as duas. E a gente decidiu fazer juntas dessa vez, né? Vai ser ótimo. Para mostrar aqui o nosso espaço e divulgar um pouquinho do Viverecer, né? Uhum. E aí, tudo bem? Tudo. Tava falando um pouquinho, né, pra eles do assunto, assim, que eu acho muito legal. E tem até um pai que tá seguindo aí, que o perfil dele é muito legal. Tava falando até aqui sobre ele. Ele, assim, é bem parecido o jeito, né, que eu trato, só que ele é pai, então é muito legal. E ele até colocou, escreveu algumas coisas assim.
E da importância, né, gente, da gente deixar os nossos filhos, né, da gente realmente educar para a vida, né, para serem independentes e tal. E tem aquela coisa, a gente tem que deixar, a gente tem que só prezar pela segurança, né? Por mais que às vezes a Sim, gente fala assim, não, não vai dar porque não vai conseguir, porque não é capaz, porque vai machucar, mas a gente tem que dosar tudo, né? E isso é um pouco difícil, eu acho que principalmente para a mãe, né? Eu tava falando, o homem ele é mais assim, né, livre, né, para o filho, né? Eu falo assim que o pai é o que leva o filho para a vida, né? A mãe, a gente meio que traz assim, né, no amor, no cuidado, vai na segurança. Então, mas é muito legal isso, né? É um assunto muito bom e importante da gente falar. A maioria dos pais, boa noite primeiro para todos que estão aí na live. Os pais, eles são mais desprendidos mesmo, né, desses medos que geralmente as mães têm, né? Então eles soltam mais mesmo, é o que você falou, né? Os pais, eles levam para o mundo e a gente tenta ficar puxando ali. É isso mesmo. Eu vi alguns comentários que ele fez, é o pai de boa, não é? Aham. Aham. Ah, é muito Ele legal. só não pode machucar, de resto pode fazer tudo, Pode né? fazer tudo, só não pode machucar, não pode arrancar um olho, né? Arrancar um braço. Sim, é isso aí. então eu acho que para quem ainda não conhece a gente, que talvez não tenha visto aí a primeira live, eu sou a Elaine, eu sou pedagoga e trabalho aqui no Espaço Viver e Ser junto com a minha amiga Thaís, que é psicóloga. E aí nós viemos a convite da Lisa aí, com muito prazer, para bater um papo aí com vocês a respeito dessa meninada, né, que deixa a gente enche a gente de dúvida, de insegurança, não sabe meio como lidar com eles. Então a gente veio aí para esse momento para esclarecer vocês. E como que E vocês querem assim, começar? Porque a gente então, colocou assim, vai algumas um pouquinho. perguntas, né? Tem algumas até que eu fiquei meio assim, né? Um pouco assustada, eu vou falar. Chegou mais perguntas, Li, além daquelas Não, lá que você falou não, para não não? chegou, Não? não. Só que elas devem ser agora, pode ser que tenha, assim, né? Mas foram aquelas lá. Eu acho que também Tá. fica um pouco com vergonha de perguntar, porque é muito pessoal, né? Essas coisas. Mas, enfim, né? Mas eu acho que ali a gente responde a dúvida de muita gente ali, né? Meio que. Sim. Então, assim, eu vou me apresentar, né? A Elaine já falou um pouquinho, eu sou a Thaís, né? Meu nome é Thaís Além, eu sou psicóloga, né? Formada há mais de 20 anos. Trabalho na área da educação e também com crianças, né? E adolescentes desde então. E hoje, né? Experiências e tornar esse espaço, né? Propício justamente para contribuir, né, com o desenvolvimento de crianças, orientação às famílias, que eu, né, assim, na verdade hoje é algo que acaba sendo essencial, né, e nós vamos falar até o tema, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho, né, de como nós escolhemos esse tema. É Sim, um tema que ele é muito amplo, né, ele traz várias dúvidas, muito. né, o porquê fazer, como fazer, o que isso traz de benefícios, o que isso é prejudicial. Então, assim, nós vamos tentar, né, vamos tentar aqui de certa forma falar, pontuar os aspectos mais importantes, né, deixando claro que nós estamos abertas também para qualquer dúvida ou qualquer coisa que, né, surja de necessidade, né, nós estamos à disposição também para poder esclarecer isso com mais, de forma mais particular, né, se alguém precisar ou sentir necessidade, né. Uhum. Então, assim, pessoal, na verdade, assim, nós pensando em todo o contexto, né, dos dias de hoje, né, da questão, assim, das famílias estarem, de fato, ocupadas com o trabalho, hoje em dia, né, muitos pais, inclusive mães e pais, né, os dois, o casal, acaba tendo que trabalhar e passar a maior parte do tempo fora, né? Então, pensando em todo esse contexto de que as crianças, né, necessitam cada vez mais de
serem mais autônomas, né, de conseguirem realizar de forma mais independente as tarefas, né, nós pensamos em abordar isso, porque isso é extremamente importante, né? Então, assim, nós vamos falar um pouquinho dos benefícios, né, de que isso traz, não só desde a infância, mas que leva para a vida adulta, né, o quanto isso é importante a nível de fortalecimento emocional, torna a criança mais segura, propõe para ela experimentar novas habilidades e aprender, né, com tudo isso. E assim, o esteio disso, na verdade, onde começa tudo isso é realmente nas tarefas de casa, né? Porque essas tarefas de casa, essa organização, essa responsabilidade, essa corresponsabilidade da criança no ambiente em que todos dividem, né, o mesmo espaço, né, onde todos prezam pelo mesmo ambiente, é importante que nesse espaço ela já comece a desenvolver esse senso de responsabilidade, né, essa questão de como contribuir para ter um espaço melhor, de que forma fazer tudo isso. Então nós vamos discutir um pouquinho aqui de que forma que a gente pode fazer isso, de que forma que nós podemos estimular, né, para que isso aconteça de uma forma natural, para que isso aconteça de uma forma saudável, né, ajudando aí, né, os pais, como nós, mães aqui também, né, o pai de boa aí, para que a gente consiga esclarecer e pontuar, né, o quanto isso é importante e às vezes a gente não dá importância para isso, né, o quanto pequenas coisas do dia a dia vão contribuir lá na frente. Sim. Porque a gente sabe que a correria do dia a dia faz com que a gente acabe fazendo por eles. Às vezes a questão de superproteção também é algo que a gente, né, não quer que o filho sofra. Então, ele vai calçar um tênis ali, nossa, ele está com muita dificuldade, eu vou lá e vou fazer por ele. Né? Esquecendo que é importante que ele consiga superar esses desafios, porque é isso que vai esperar ele pro resto da vida, né? Para uma vida futura. Deixa eu só falar, vocês conseguem entrar mais para enquadrar na câmera? Conseguimos. Assim? Melhorou? Isso, fica melhor. Tá. Não, o assunto é muito extenso, né? Eu não sei se eu vou conseguir compartilhar igual eu falei pra vocês, porque ontem, na hora que eu fiz um teste, eu tava sozinha, né? Pra mim aparecia aqui um coisinho de arquivo, agora não aparece mais. Não tá aparecendo. O que eu posso fazer? Eu viro minha câmera e coloco aqui no que vocês mandaram, né? Eu acho assim que, na verdade, fica até melhor para que os pais visualizem, né, o que nós vamos colocar a respeito de cada faixa etária, né, o que eles podem realizar, porque eu acho que teve, né, algumas perguntas relacionadas a isso, né, a questão da faixa etária. Isso. Durante a semana, né, nós fomos colocando alguns posts, né, já pensando na live, no tema, nós já fomos colocando alguns posts, né, quem nos acompanha conseguiu ver ao longo da semana, já introduzindo alguns assuntos que nós vamos abordar aqui na live, né? Então, assim, eu acho que a gente podia começar, talvez, falando um pouquinho das dicas de como a gente pode estimular, né? Na verdade, como nós podemos exercitar e fazer esse desenvolvimento da autonomia e da independência, que é extremamente importante. Tá? Mesmo porque, assim, a gente vai ter, né, as crianças pequenas e já tem as maiores e às vezes os pais nunca incentivaram, né? Então vai ser sempre pode ser um começo para todas, né? Sim. Até também quem ainda não teve oportunidade de ver essas postagens que nós abordamos um pouquinho esse tema, pode dar uma entradinha lá na página do Viverecer e conseguir acompanhar também, né? Vai estar bem explicativo ali e consegue no perfil delas tem muita informação legal, viu, gente? Aí entra lá que tem bastante coisa mesmo, principalmente essa semana, né? Tem muita coisa. Uhum. Sim, sim. E assim, acho que é importante lembrar também, antes da gente começar a falar sobre as dicas, né, e o que cada faixa etária já consegue executar, é importante lembrar que, assim, as crianças, né, ainda mais as menores, elas ainda não têm
essa condição de determinar aquilo, elas não têm a condição ainda da tomada de decisões. Então, mesmo incentivando as tarefas, elas vão precisar ser sempre acompanhadas e monitoradas, né? Porque assim, existem riscos também, isso tudo a gente vai falar também um pouquinho ao longo da live, tá? Tá bom? Vamos falar um pouquinho das dicas? Então vamos lá. A primeira dica aqui que a gente preparou para vocês é: não faça pelo seu filho o que ele é capaz de fazer sozinho. Então, nós percebemos aí num grande número de famílias que, devido à atividade rotineira de trabalho, casa, falta de tempo, os pais acabam muitas vezes canso disso, né? Mas acaba-se deixando de aproveitar a oportunidade de estimular essa criança a ter uma autonomia. Então, por exemplo, sentar à mesa, incentivar a criança desde pequena já a comer sozinha, é um trabalho difícil. A gente precisa ter muita tolerância, paciência, né? Incentivar bastante a criança. Ela vai errar mesmo, ela vai deixar cair a comida na mesa, né? Então, assim, são uma série de situações, vai cair a comida no chão, e que isso, em vez de, às vezes, facilitar para a mãe que já está cansada, que trabalhou o dia todo, vai dar mais trabalho ainda, né? Porque ela vai ter que, depois que acabar o jantar, ainda limpar a mesa, limpar o chão, às vezes a criança vai sujar a roupa, vai precisar dar um banho para dormir, né, ou depois do almoço para ir para a escola. Então, assim, são N situações que a gente vivencia aí no dia a dia e que acaba o pai e a mãe decidindo: eu vou dar na boca, porque eu evito uma série de situações aí e ganho tempo com relação a isso, mas acaba não percebendo a perda que isso traz para a criança no futuro, porque ela acaba deixando de desenvolver uma habilidade, de desenvolver uma segurança para se alimentar sozinha. Até porque, a partir do momento que ela conseguir se alimentar sozinha, é uma tarefa a menos que o pai e a mãe vai ter que desenvolver, porque ela já vai conseguir. Então, a mãe, naquele momento da alimentação, ela está mais tranquila, porque a filha já come sozinha, só vai estar acompanhando à distância, né? Principalmente os menores. Então, isso é um exemplo assim, bem simples, bem básico, mas eu acho que a maioria das mães, né, das famílias, passam por essa situação. E eu fui mãe também, passei por isso com os meus filhos, e a gente sabe como é esse andamento aí, tá bom? Então, essa sim seria a primeira dica nossa. Legal. Bom, e uma outra dica, né, que eu acho que é importante nós falarmos também: não confunda ajudar com cuidar além da conta, né? Então, assim, proporcionar a questão da autonomia, né? Então, assim, quando os pais eles delegam alguma tarefa para a criança, porque depois a gente vai falar também um pouquinho a respeito do tempo de cada faixa etária com relação à atenção, o tempo que talvez seja, né, o necessário esperar, né, para que também a gente não confunda, às vezes, assim, que a criança é incapaz com o tempo de atenção, né, porque isso também é uma diferença muito grande de faixa etária, né. Então, assim, a criança ela se depara com grandes dificuldades quando ela vai aprender a realizar qualquer tipo de tarefa, né. Então, assim, tomar cuidado para que, assim, a gente faça por elas no sentido de não trazer sofrimento, assim, porque, assim, cuidar além da conta é no sentido de que a gente não proporciona para ela aquele momento de frustração, aquele momento em que ela vá de fato se deparar com uma situação em que ela pode não conseguir realizar, mas que futuramente ela será capaz de fazer, né? Então, assim, essa é uma dica de que, assim, permita, né, de uma forma que a criança consiga ajudar na parte de incentivo e não desistirmos, né, de contribuir para que isso aconteça da forma mais saudável, né?
Entender? Tá claro? Uhum. A terceira dica seria: permita que a criança encontre soluções para os próprios problemas. Esse que eu acho que deve ser o mais difícil, né? Então, a gente vê uma situação bem comum, né? Porque assim, a criança está lá numa situação problema e os pais já pegam e vão, já tentam resolver o problema para a criança antes mesmo que ela tente solucionar o Antes problema. dela Isso, tentar, exato. isso em vários aspectos. Pode ser num brinquedo, num jogo de encaixe que ele está com dificuldade para encaixar uma pecinha, mas que ele vai ter que tentar várias vezes até ele conseguir. Né? A gente aprende na vida da gente através da tentativa de erro e acerto. Então, para ele acertar, ele vai ter que errar primeiro. E aí a gente já fica naquela ansiedade, vai lá e faz para ele. A mesma coisa, colocar o tênis. Então, é difícil colocar um tênis no início? É difícil. Então, o que eu posso fazer para facilitar dele conseguir colocar o tênis? Eu posso comprar um tênis que é mais fácil de se calçar, que não tem um elástico, que ele é mais maleável, né, de um tecido mais emborrachado, leve, mais fácil de manusear, do que eu dar um tênis que tem cardaço, que é mais duro, que precisa de um esforço maior para calçar, né? Ou estimular ele a tirar esse sapato, que é mais fácil, então eu começo a estimular ele a tirar e depois ele a calçar. Legal. Então são coisas que a gente teria que ter essa paciência, essa tolerância dele ter a tentativa e depois, se ele não conseguiu, é lógico, a gente vai auxiliar, principalmente as crianças menores. Mas ele precisa tentar, ele precisa ter a oportunidade para fazer sozinho. E ele precisa tem criança, por exemplo, igual a minha filha. Ela não tem muita paciência. Ela é muito nervosa e ela é ansiosa, tudo. Então eu percebo assim, ela tá fazendo. Aí ela não consegue, ela já começa a ficar irritada. Aí eu falo, olha, respira. Tudo eu falo pra ela, respira, filha, calma. Eu falei, é porque você não tá se concentrando no que você tá fazendo. Eu falei, vai com calma, você consegue. Mas assim, eu tenho que ter paciência pra passar isso pra ela. Só que pensa fazer assim todo dia. E eu sei que isso é uma coisa que todo mundo passa, né? E a gente tem que ter paciência mesmo, né? Não adianta. E aí eu percebi, quando eu fui fazendo isso com ela, é lógico que tem vezes que você tá com pressa, tem que correr, mas eu falo, gente, calma. A hora que eu percebi que foi... Agora é muito mais tranquilo. O que ela faz? Ela faz sozinha. A hora que ela tá muito nervosa fazendo, ela fica assim, ó. Aí ela vai devagarinho e faz. Então eu falei, tudo a gente vai realmente ensinando. Só que eu tive que ter muita paciência com ela, ensinar ela, aí ela ficar calma para ela conseguir começar a resolver. Porque ela é muito agitada. Ela assim, ela não consegue ficar muito tempo numa coisa só. Depois, quando vocês forem falar também do tempo de concentração, eu vou até ver se ela tá dentro disso, porque ela é muito. Tipo, dela não tem muita paciência, não. O que é importante é que você tenha esse estímulo de uma forma contínua. Então, tirar os sapatos. É importante você estimular ele a tirar os sapatos todos os dias. Não adianta você fazer hoje, você fica uma semana sem fazer, aí a semana que vem você vai fazer de novo. Então, é preciso dessa continuidade. Então, é um pouquinho a cada dia que a criança vai desenvolvendo, exercitando o desenvolvimento dessa nova habilidade que ele vai adquirir. Porque é uma aquisição de uma nova habilidade. É exercício motor, é exercício de atenção e concentração, de tentar ter essa tolerância, essa paciência. Então, são várias habilidades que estão sendo trabalhadas aí na criança, sem que ela perceba, nem a gente perceba, né? Porque muitas vezes a mãe também acaba não sabendo, não percebendo quantas habilidades a gente trabalha e exercita na criança num simples tirar e colocar no sapato. Eu acho que é isso mesmo, é que você falou, porque eu acho que a gente não tem essa noção mesmo. A gente fica tão preocupada no resultado, né, em acabar logo ou no ter o trabalho, e a gente não está pensando mesmo o que é que a gente está prejudicando ou ajudando, né?
né? Então acho que tem que ter a consciência mesmo dos pais, né, e dos cuidadores nisso. E assim, eu acho, a gente está aproveitando que a gente está nesse momento de dicas, eu acho legal a gente falar também, né, colocar um parênteses aí como dica para os pais, depois nós vamos voltar, né, na dica de como estimular. Uma coisa que é importante também é assim, os pais, né, eles, como a gente está falando dessa questão de exercitar, né, a tolerância, a paciência e tudo mais, é importante também que os pais façam esse exercício no sentido de, bom, nesse momento eu consigo exercitar e ajudar o meu filho a desempenhar tal tarefa. Por quê? Não adianta você estar num momento que você está saindo de casa com pressa, né? Porque você não vai conseguir executar, né, e orientar da forma como deve ser. Então, assim, isso também é importante, fica como dica de talvez esperar um momento mais apropriado, né, onde vocês tenham, porque assim, cada faixa etária, ela requer um tipo de dificuldade, um tipo de atenção diferente, né? Então, assim, é importante que os pais tenham também esse bom senso. Ah, eu preciso fazer um jantar em meia hora. Ah, filho, vem me ajudar. Vai ser muito difícil, né? Essa tolerância. Isso. E aproveitando, né, esse parênteses, a gente vai falar da quarta dica, que fica, né, muito claro que para que a criança consiga se desenvolver, ela precisa se sentir segura. Então, de que forma que nós vamos fazer isso? Aí entra a paciência dos pais, né? Então, sempre com reforço positivo, né? Porque se ficar o tempo todo você está fazendo errado, não é assim, né? Deixa que eu faço, que é o que a gente vem falando, né, desde o início. Você, o que faz? Você torna a criança insegura para executar aquela atividade. E ela nem vai querer Então, também, né? Porque não, já que ela vai sei pensar, fazer, então faz você. sim, né? Eu não consigo, eu não sou capaz, eu nunca capaz. faço direito, e ela vai desistir de aprender, né? Então, isso é importante, bastante essa questão, assim, a família, ela é extremamente importante para que isso aconteça de uma forma saudável, né? Porque se não acontecer dessa forma, a gente, né, sabe que isso acarreta em outras questões mais lá na frente. E a última agora. E a quinta dica a gente até já falou um pouquinho dela, mas só para estar enfatizando novamente aqui, é estimule a resiliência, que é aquilo que a gente conversou. Nem sempre, na primeira vez, na primeira tentativa, a criança já vai conseguir executar o que é proposto. Ela vai precisar de várias tentativas. Até lá no post eu coloquei um desenho ali do menininho tentando subir no sofá e ele não conseguia subir, ele não conseguia. Depois de muitas tentativas, de muito estímulo da família, de auxílio, ele conseguiu. E aí não para mais, né? E aí a gente fica preocupado que aí se cair do sofá. Então, assim, é uma questão de exercitar mesmo essa resiliência, essa paciência, essa tolerância. O tempo da criança, ela tem um tempo próprio para conseguir adquirir aquela habilidade que ela está exercitando, né? E isso vai ser sempre. Cada época vai ser com uma atividade diferente. Crianças menores, atividades mais simples. Com o crescer da criança, as atividades vão ficando mais complexas. Então, são coisas assim que a família, né, os pais precisam estar atentos para estimulando adequadamente essa criança, tá? Então, essas seriam as 5 dicas que a gente... Muito bom. Bem resumidinha, porque se a gente for discutir, sim, tudo que a gente tem sobre esse tema, o assunto, assim, a bibliografia é bem extensa. Então, a gente fez até um esqueminha aqui para a gente tentar não se perder e atender aí o que vocês pediram, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, pode escrevendo ali, depois a gente olha, né? Bom, agora pensando na questão, né, do time, do tempo de cada criança, atenção aí, quem está na live, eu vou falar um pouquinho, né, rapidamente da faixa etária e do tempo de concentração que as faixas etárias apresentam, tá? Eu vou ver se eu consigo mudar minha câmera e colocar aqui. Tá, aí se você conseguir depois, Lia, acho que aquela tá, vê se você consegue, não aquela das faixas etárias por
Essa do tempo, acho que dá para falar. O mais legal seria se você conseguisse Então, mostrar. porque eu não vou conseguir, como é que se Mas tá fala? legal, acho que tá Eu dando não vou para conseguir ver. compartilhar, mas dá pra te Ó, mostrar mas não tem gravando. problema amanhã, depois da live a gente pode postar. E aí Legal, vocês legal. veem com calma, manipulam aí em casa e Ótimo. Mas conseguem aqui ver acho que melhor. já dá pra ver um pouquinho, né? Tá. Tá, então vamos lá. Ó. De 1 a 2 anos, de 7 a 8 minutos o tempo de concentração da criança, tá? De 2 a 3 anos, 10 minutos. De 3 a 4 anos, até 15 minutos. De 4 a 5 até 20 minutos. De 5 a 6 até 25 minutos. E de 6 a 8 anos até 30 minutos. Nossa, como é Tá? pouco Então, lá de 3 a 4. 15. oi? 15 minutos da 3 de Olivia, eu 3, tô vendo no aqui. máximo 15. Até 15. Até 15. Isso é um tempo estimado, tá? Certo. Vai depender também de criança para criança. Pode ter Claro. crianças que consigam permanecer um tempo menor, pode ter crianças que vão conseguir permanecer um tempo maior, tá? Então, isso é uma estimativa que a gente tem aqui pelos estudos, né? E Ótimo. para sinalizar aí para a gente. Então, quando a gente propõe uma atividade para criança, principalmente as menores aqui, de 2, 3 anos, a gente tem que ter em mente que essa criança, ela vai conseguir estar atenta ali no que você está propondo, no máximo por esse tempo que está estimado aqui. Ela não vai conseguir fazer muito mais que isso. Então aí você tem que dar um intervalo, ela vai fazer alguma coisa que ela gosta, ela vai dar uma volta, ela vai beber uma água, ela vai, né, assim que a gente faz na escola. Então aí depois a gente retoma com outra atividade e permanece por mais esse tempo. Então assim, num atendimento, ou num acompanhamento, ou numa aula, a gente tem essas atenções, porque para a gente são ritmos, né? É um ritmo de concentração e um ritmo de expansão. E assim é em casa também. Essa criança, ela tem os momentos que vocês, os pais, podem exigir dela um momento mais direcionado, mas ela precisa ter um intervalo aí de um momento mais que ela possa fazer uma coisa mais livre, tá? Muito legal, muito bom. Quem quiser dar um print, eu vou segurar um pouquinho. Tá. E depois nós vamos colocar também, se você, aí você compartilha também. Isso, vocês postam lá no perfil, porque esse daqui é muito legal. Vai ajudar muito mesmo, né? Nas atividades mesmo, né? No tudo que a gente está fazendo, até na hora que a gente quer ficar dando sermão, né? Sim, e assim, depois nós vamos até ilustrar com um exemplo, né, de uma atividade, o quão rica pode ser uma tarefa de casa, o quanto tem de coisas por trás disso que a gente acaba desenvolvendo, mas nós vamos falar. Se você quiser compartilhar agora e virar ali a parte das tarefas específicas por idade, nós vamos falar disso um pouquinho agora. Das tarefas. Ah, tá. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ah, tá. Eu vou ter que ir abaixando porque é bem grande. Deixa eu ver se eu consigo deixar no tripé, que fica tão facinho. Fica muito longe. Acho que vai ficar muito longe, não vai dar. Eu vou ter que segurar. Tá. Eu vou lendo aqui, né, junto com a Elaine, a gente vai falar um pouquinho. Eu vou ter que ir fazendo assim, ó. Tá. A gente vai falar um pouquinho agora, pessoal, sobre assim, a respeito de cada tarefa, das tarefas específicas para cada idade, o que cada idade já consegue realizar. Então, porque muitas das vezes a dúvida das famílias é o que eu posso deixar fazer sozinho e o que eu não devo ainda deixar, tá? Então, assim, essas aqui são algumas atividades que nós elencamos, né, que as crianças dessas faixas etárias já são capazes de realizar. Então, dentro disso, dessa faixa etária, você já pode, né, trabalhar essas tarefas específicas, tá bom? Então, vamos lá. De 2 a 3 anos, você já pode estimular que a criança guarde os brinquedos, tá? Já guarde os seus próprios brinquedos. Colocar a roupa suja no cesto. Ela já é capaz de colocar a roupa suja dela no cesto de roupas.
Tirar e colocar os sapatos, aí entra, né, no que a Elaine falou, cada, né, então, de repente você pegar um tênis que você não tenha, né, não tem o cadarço, que você tenha que dar o laço, claro que é muito mais fácil. A criança vai conseguir executar com muito mais facilidade, muito mais êxito, tá? Tirar a roupa, já pode começar com essa tarefa de tirar a roupa. Pegar uma fruta na fruteira, que é um lugar de fácil acesso, sempre lembrando de tomar cuidado para exigir coisas que essa criança não corra nenhum tipo de risco, tá? Sempre com supervisão. Jogar água nas plantas, criança adora colaborar com isso, né? Então, assim, cuidar de plantas, jogar água, ajudar a alimentar, de repente, colocar a responsabilidade, de repente, de alimentar um cachorro, né, que tenha qualquer bicho de estimação. Criança também gosta dessa responsabilidade, eles fazem, eles lembram que tem que fazer, né? Comer sozinho também já pode começar a desempenhar isso, auxiliar e estimular isso. Realizar encaixes, né? Coisas assim que você percebe no dia a dia, coisas de casa mesmo, de colocar e de encaixar. E falar ao celular ou telefone com supervisão, tá? Isso já é possível que uma criança de 2 a 3 anos consiga fazer, tá bom? Depois você vai postar. Tá, legal. A gente vai deixar o post depois, que tem muita informação legal também. De 4 a 5 anos, a gente já pode estimular a criança a, na hora que ela levanta, arrumar a cama dela, esticar rapidamente aí a colcha, o lençol, organizar o travesseiro, colocar o pijaminha dela. É lógico que a gente sabe que os pais vão ter que estar ajudando aí no início, mas é uma atividade que ela já pode ser estimulada e com o tempo ela vai ganhando autonomia para estar executando essa atividade sozinha, com o passar do tempo, tá? Colocar a roupa na máquina, auxiliando a mãe no momento que a mãe for, né, fazer uma atividade de lavar as roupas. Guardar os objetos dela na gaveta ou no armário. Então, tirou o sapato, vou guardar no sapateiro e não vou deixar jogado em qualquer lugar, tá? Ajudar a colocar a mesa. Então, é lógico que a gente não vai dar para a criança pequena um prato de louça, uma faca, um garfo, mas nós podemos dar uma colher, podemos dar uma vasilha plástica, um copo plástico. Então, com esses utensílios, a gente já vai estimulando essa autonomia dela e ela já vai aprendendo a auxiliar a mãe, começando a ter pequenas responsabilidades, tá? Auxiliar a tirar o pó dos móveis, separar o lixo reciclado. As crianças adoram mexer com essas embalagens, né? Embalagem de caixinha de leite, copinho de Danone. Então, já estimular a passar uma água e colocar no lixo reciclado. Então, desde pequenininho, quanto mais cedo a gente já habituar a ter esse exercício de reciclagem, mais fácil vai ser ao longo dos anos aí, tá? Uma questão bem importante aqui é participação na realização da lista de compras. Já é uma forma da criança participar de um momento onde o pai ou a mãe, olha, amanhã eu vou no mercado, ai, nossa, o que nós precisamos comprar? Ai, filho, você está com vontade de comer alguma coisa? O que você gostaria que eu comprasse? Então, já é uma forma de integrar a criança ali, participar, estimular a parte de comunicação, estimular a linguagem e também já ir estimulando uma parte cognitiva dela, que depois vai auxiliar muito na hora que ela entrar lá na escola. Ah, tá? Legal, importante. É tanta coisa aqui, gente, peraí um pouquinho. Escovar os dentes, tá? Iniciar a escovação de dentes, tomar banho com supervisão. Então, nos primeiros dias a mãe tá ali junto, auxiliando a criança a se ensaboar, enxaguar, mas com o tempo ela vai retirando as atividades dela e vai deixando que a criança faça sozinha, até ela ir adquirindo uma coordenação mais ampliada para conseguir realizar essa atividade sozinha, mas é importante a supervisão ali da mãe ou do pai durante essa atividade, tá? Legal, muito bom. Trocar de roupa e iniciar aí um estímulo para amarrar os sapatos.
Dar o laço não é uma atividade fácil, mas a gente precisa já estimulando a criança a dar esse laço, tá? E ir ao banheiro. Tirar o shortinho, a calcinha e já ir para o vaso. Se for um vaso que ele tenha já uma adaptação para ele não cair dentro do vaso, né? Que tem aqueles assentos menores, um degrauzinho para facilitar para ele conseguir subir no vaso, principalmente os menorzinhos, né? Tem essa dificuldade. Então já auxilia muito, tá bom? Bom, eu vou tentar falar são muitas, né, as atividades, a gente vai tentar falar de uma forma mais para tentar conseguir responder um pouquinho das perguntas, tá bom? Vamos lá, de 6 a 8 anos. E lembrando que, se tiver alguma dúvida, se alguém quiser algo mais particular, pode entrar em contato com a gente, tá bom? Então hoje nós vamos falar de uma forma mais rápida. De 6 a 8 anos, lavar a louça, tá? Já é capaz de fazer. Lembrando também, pessoal, que isso não é uma regra, tá? Existe uma variação aí. Às vezes tem crianças mais novas que já conseguem fazer isso. Nós pegamos, assim, na verdade, aquilo que a criança, teoricamente, assim, porque depende de uma motricidade, depende de tudo isso, de uma organização, de coordenação. Nós pegamos de acordo com o desenvolvimento, mas cada criança, lembrando, tem um ritmo, tá bom? Então, ó, lavar a louça, guardar a louça, pôr e tirar a mesa. Eles também adoram esse exercício de colocar e tirar a mesa. Eles se sentem super importantes, super responsáveis nesse contexto, tá? Retirar o lixo, eles já conseguem fazer. Varrer, passar aspirador, eles já são capazes, porém exige um pouco mais de coordenação. Talvez essa faixa etária já possa começar a inserir isso, tá? Lavar o quintal, tudo aquilo que é com água, a criança gosta muito, então é um incentivo muito legal, né? Tudo aquilo que é com água. Dobrar a própria roupa, eles já são capazes. Guardar as compras, depois nós vamos até ilustrar rapidamente, né? Uma questão de uma atividade justamente voltada para isso. Eles já estão na questão da alfabetização. Com 6 anos, eles já iniciam a alfabetização. Então, não só ajudar a participar da lista, mas ajudar a escrever a lista do mercado. Eles já são capazes também de conseguir fazer, tá? Escrever a lista do mercado, separar a roupa suja pelas cores. Eles também já são capazes de fazer isso. Escolher a roupa para vestir, tá? Eles também já conseguem fazer isso, sempre direcionando a questão da temperatura, né? Apesar de que nessa idade eles já têm esse discernimento, tá bom? E cuidar da mochila. Outro aspecto que é muito importante, que eles gostam muito, é cuidar da mochila. Então, assim, saber o que eles vão levar para a escola, você já vai estimulando que aula eles vão ter naquele dia, que livro vai precisar levar, se vai precisar levar dicionário, se vai ter aula de artes, que material utilizar. Então, eles já começam a ter também essa responsabilidade, tá? Muito bom. E agora a próxima, essa daí já responde uma das perguntas, né? Que uma perguntou de 9 anos o que poderia fazer, a próxima já é da idade. Então, aquilo que a gente tinha conversado, de 9 a 11 anos, as crianças já estão maiores, já podemos cobrar mais responsabilidade. Então, ela já está apta a fazer um lanche simples. Ela pode pegar o pão, pegar o queijo, o presunto, cortar um tomate, montar um lanche simples. Trocar a roupa de cama, quando é o dia de trocar roupa. Cuidar dos pets de uma forma mais responsável, então ele não precisa mais, talvez, da mãe ficar ali auxiliando. Então ele já tem essa condição de ter essa responsabilidade. Olha, eu vou cuidar do meu cachorrinho, então eu tenho que pôr água, eu tenho que pôr comida, tá? E eles adoram, né? Ajudar a preparar as refeições, estar ali junto com os pais nesse preparo. Ter iniciativa em fazer a tarefa escolar sem supervisão. Quando as crianças são menores, a mãe já tem que falar, né? Olha, filho, vamos fazer tarefa, vai lá pegar o caderno. Vai. Com essa idade, a gente já tem que dar um pouco mais de responsabilidade. Estipular o horário e falar, olha, você sabe que tal hora, de tal hora a tal hora, você tem que fazer a sua tarefa. E ele tem que ter essa iniciativa de pegar os seus pertences, o seu caderno e já fazer essa tarefa sem que a mãe
esteja ali conduzindo mais de perto, tá? Resolver seus próprios conflitos. Então, se ele está com uma dificuldade na escola, com um colega ou com um professor, e ele leva isso para casa, é importante a mãe, o pai orientar como ele pode resolver esse conflito, mas na hora que ele for para a escola, é importante que ele tente resolver sozinho. Se de repente uma coisa mais séria não conseguiu, não foi possível, conversa com a professora num segundo momento. Mas é importante que ele tenha essa oportunidade de resolver esse conflito dele por si, tá? Anotar e dar recados. Então, passou aquela coisa da mãe ter que pegar o caderno, a agenda todos os dias para ver se tem bilhetes ou não. Ele já é suficiente, responsável para chegar na mãe e falar: olha, mãe, a professora mandou um bilhete, olha aqui. Ó, amanhã tem reunião de pais. Então, são pequenas responsabilidades que eles têm já condição de assumir, tá? Comprar o lanche na escola e anotar e dar recados. Então, a pessoa telefonou, você não está em casa, ele já consegue atender o telefone sozinho, anotar o recado, porque ele já está sabendo escrever algumas coisas, conhece os números, então ele tem essa condição, tá? Legal, muito bom. Tá, e agora, passando só para, né, de 12 anos para mais, vamos falar rapidamente também. Então, o que eles já são capazes? Limpar os banheiros, colocar as roupas para lavar, eles já têm essa condição. Organizar o próprio armário e as próprias gavetas, eles já têm essa condição também. Passar pano no chão, fazer pequenas compras perto de casa, né? Então eles já conseguem, já tem essa noção de estar indo, comprando, pega uma lista, vai, questão de troco e tudo mais. Preparar refeições já é possível, tá? A partir dos 12 anos. Ajudar a cuidar dos irmãos mais novos, tá? Isso também é muito bacana. Alguns não gostam muito não, mas eles já são capazes de fazer isso sim, tá? Cuidar dos pertences pessoais também, eles já conseguem. Organizar a rotina de estudos deles, eles também já conseguem. E ser responsável pelas escolhas deles. Legal. Muitas pessoas, eu vou só falar também rapidamente aqui, uma coisa que às vezes surge. Algumas famílias ficam pensando assim, poxa, será que isso é trabalho infantil, né? Algumas famílias pensam dessa forma. E eu acho importante, assim, ressaltar que isso não tem nada a ver com trabalho infantil, muito pelo contrário, tá? Isso tem a ver com você criar filhos seguros, autônomos, corresponsáveis com toda uma sociedade, porque é isso, quando você acaba tendo essa corresponsabilidade no ambiente onde você vive, né? Você leva isso para onde quer que você vá, né? Para o ambiente onde você for, com responsabilidades, né? Com cumprimento de tarefas. Então, assim, isso não tem nada a ver com trabalho infantil, porque algumas pessoas, algumas famílias pensam, mas eu vou pedir para o meu filho passar um pano na casa, isso é trabalho infantil. Não. Estou escravizando meu filho. Hã? Acho que está escravizando o filho. Isso, né? Então, alguns acham que, assim, isso não é bacana. Não é legal fazer. Isso. Então, assim, só para pincelar essas tarefas, né, que são específicas para cada idade. E aí a gente tem um tempinho ainda, não sei se a gente vai ilustrar essa atividade. Eu acho que seria bacana que a gente preparou uma atividade aqui para complementar tudo isso que nós falamos, que na nossa casa é um espaço de muita oportunidade para os nossos filhos. A gente consegue estimular muitas coisas, muitas habilidades que vão ser muito úteis lá na escola, no futuro deles, tá? Então, é com essa mentalidade que os pais precisam encarar tudo que se propõe a fazer com esse exercício de independência e autonomia com os filhos em casa, tá? Então, assim, nós separamos uma atividade aqui, ela está bem detalhada, mas é no sentido de ilustrar para vocês aquilo que nós dissemos no início, que a gente não percebe a riqueza que tem de conteúdos e de estímulos
uma simples atividade rotineira da casa, tá? Então, assim, eu vou destrinchar aqui um pouquinho para vocês acompanharem, ó. Pensem naquele armário da cozinha, onde a gente coloca os utensílios da despensa. Farinha, arroz, feijão, latas, bolacha e tudo mais, tá? Então, amanhã é dia da mãe ir no mercado. Então, na véspera dela ir no mercado, ela pode falar para o filho dela: filho, vamos olhar lá no armário o que a gente tem, que a gente não precisa comprar, e o que a gente precisa comprar, para a gente fazer a nossa lista de compras. Você me ajuda? E vão os dois lá olhar, tá? Nessa oportunidade, a gente já pode ir dando uma organizada no armário, né? Eu vou colocando já aqui, separando, classificando. Bom, aqui são as farinhas, são produtos secos, aqui são as latarias, aqui são os molhos, milho verde, aquelas coisas mais líquidas, né? E dessa forma, ir dando uma organizada no armário, tá? Com essa atividade, o que a gente já faz? A gente já consegue, na hora que a gente for para o mercado, falar para a criança assim: olha, vamos procurar aqui esse item, o molho de tomate que a gente colocou, que a gente precisa comprar. Mas tem tanto tipo, qual que nós vamos levar? Olha, mas mãe, esse aqui está muito caro. Esse aqui o preço está melhor, esse aqui está em oferta. Já é um exercício de educação financeira. Exatamente. A criança, se ela já desde pequena, ela começa a perceber que tudo tem um valor, tudo tem um custo, aquele custo ele precisa ser bem aplicado, porque para a gente ganhar o nosso salário, a gente tem que trabalhar muito. Então, eu não posso comprar qualquer coisa, eu não posso chegar e pegar o primeiro que eu vejo. Então, já é uma oportunidade da mãe já trabalhar essa questão com a criança no mercado. Né? É lógico que a gente precisa de tempo para isso? Precisa, um dia tranquilo, um dia que o mercado não está muito cheio, mas é uma atividade extremamente rica, tá? Então, lá no mercado, ela pode ajudar a colocar as compras no carrinho, ela pode ajudar a colocar no caixa, a colocar na sacola e a colocar no carro. Chegou em casa, ela pode ajudar a descarregar o carro, né? Vai colocar, antes de colocar no mercado, o que a gente todo mundo está fazendo aí na casa? A gente tem que dar uma higienizada, passar lá o famoso álcool gel antes de colocar no armário, né? A criança pode estar ajudando. Na hora que for colocar no armário, já colocar de uma forma organizada. O armário já foi pré-organizado no dia anterior. E aí ela pode ir colocando por classificação. Então, isso tudo é trabalhado muitos conceitos com essa criança. A gente trabalha, até listei aqui, ó, porque são tantos, gente, para eu não esquecer, tá? Ó. A gente trabalha uma leitura acidental na leitura dos rótulos dos produtos. A criança, mesmo que ela é pequenininha, ela conhece um Nescau pelo rótulo, ela conhece um chocolate pelo rótulo, tá? A marca. Então, isso já é uma leitura que ela faz, mesmo sem ela ser alfabetizada, tá? Ela identifica as letras, né? Nesse momento, a mãe pode estimular, se é uma criança que está em período de alfabetização, que letra que é aquela, qual é o som daquela letra. Então, são várias atividades aí que a gente consegue executar. O tamanho dos produtos, tá? As características, o gênero, se é um produto líquido, se é um produto sólido, se a embalagem é de vidro ou de plástico. Tem uma infinidade aí de conceitos que a gente trabalha na educação infantil e que a gente trabalha depois no ensino fundamental, e que a criança ela pode chegar na escola, se ela desde pequenininha já é bem estimulada, ela vai ter uma facilidade maior para compreender tudo isso. Então, assim, uma coisa tão rotineira, tão simples, por trás a gente desenvolve e estimula muitas habilidades na criança que a gente nem imagina. Não, tá? É verdade. Então, isso, assim, a gente queria, assim, trazer para vocês bem, para mostrar a importância aí de todo esse trabalho, tá? E cada atividade, cada tarefa tem a sua riqueza por trás. Eu acho que isso é o mais importante, né, lembrar. Então, tudo, qualquer coisa, por mais simples que seja,
ela tem benefícios enormes, né? Exatamente. Uma receita, se ela vai auxiliar a mãe a fazer uma receita, um bolo, ela vai trabalhar a quantidade, porque são 2 xícaras de farinha, são 3 ovos, né? Então, assim, são N coisas aí que são estimuladas, tá? Eu acho que agora a gente tem um tempinho aí para responder algumas das perguntas, né? Que já são quase 9 horas. Qualquer coisa você também, a acha? gente entra um pouquinho, se vocês puderem, e aí responde também, né? A gente sai e entra, se cair, Tá. né? Tipo uns 10 minutinhos. Eu acho que aqui a gente já falou bastante, né? A questão, né, de tornar a criança mais segura. Bom, com relação ao que o filho de 9 anos, né, que foi uma das perguntas, pode fazer, eu acho que a gente já falou um pouquinho lá, né, discriminando por faixa etária. Se essa pessoa, né, não sei se foi, né, uma mãe ou um pai que enviou a pergunta, se pode se sentir super à vontade para qualquer dúvida procurar a gente depois também. Mas acho que, né, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Quer falar um pouquinho da outra? Pode falar. Tá. A outra pergunta é com relação que veio. Se meu filho lavar a louça e não ficou muito bem feito, se eu lavo depois para ele, né, não ver. Essa é uma grande, né, dúvida. E assim, não tem certo e errado, né? Eu acho que vai muito do bom senso. Cada criança reage de um jeito. Quando a gente pensa, né, em dar a oportunidade para que a criança aprenda, a gente tem que ter consciência de que ela ainda não sabe fazer, né? E que erros vão acontecer, né? Então, às vezes por 1, por 2 ou por 3 ou até mais vezes, né? E elas não vão chegar à perfeição logo de início. Então, é importante que isso também fique claro, né, para a família, quando ela for, né, quando ela se propor a ajudar e orientar a criança. Então, assim, é importante sempre a questão do reforço positivo, tá? Então, mesmo que não tenha ficado muito bem feita, é importante que naquele momento a família olhe, né, e fale, olha, muito bem, você foi muito bom, né, ficou muito legal, da próxima vez a gente, né, olha, ainda ficou. Eu acho que é importante você fazer os apontamentos, né, daquilo que talvez não tenha ficado de uma forma, né? E outra coisa também, vamos dar relevância àquilo que de fato é importante naquele momento, né? Então, assim, lógico, ficou algo que, né, é muito visível, não chega e fala, olha, aqui poderia ter ficado um pouquinho mais limpo, ou mais bem lavado, mas tá ótimo, muito bem. Amanhã você me ajuda novamente. Legal. Então, assim, sempre incentivando. Ficou algo que é inutilizável, se você achar que é prudente, você vai lá, refaz, mas assim... Faz junto, né? Isso, você pode refazer junto, mostrando como faz. Sim. Caso seja algo que dê para ficar, então elogia, incentiva e fala, olha, tá ótimo, tá bom assim, mas a gente pode amanhã tentar fazer melhor, tá? Eu tô aqui com você, eu vou te ajudar. Legal. Eu acho que pode ser dessa forma, tá? Certo. Teve uma outra sim, Li. Meu marido acha que meu filho não deve lavar a louça. E ele também não faz isso. O que eu posso fazer? Tá? Então, assim, a proposta da gente trabalhar autonomia e independência com os filhos, independente se ele é menino ou menina, tá? Essa questão, um menino não pode fazer isso é atividade de menina, não é por aí o caminho. Até porque na nossa casa é um ambiente compartilhado, é um ambiente familiar coletivo, onde cada um tem a sua responsabilidade. Então, os pais hoje, a grande maioria, os dois trabalham fora. Então, a responsabilidade de cuidar da casa não dá para ficar só sobre a mãe, né? O pai também pode colaborar junto com essa responsabilidade da casa. E o pai dando o exemplo, que ele também colabora com a mãe, os filhos também vão colaborar. Então, aqui a gente não entra numa discussão de gênero, né, de questão de sexo feminino e masculino. A gente vem aí de uma cultura, né, que sempre colocou muito isso na formação das crianças.
mas já faz um tempo a gente vem buscando modificar essa situação e que é extremamente importante. Porque um filho que executou atividades de apoio à mãe, quando ele casar, ele vai ser um ótimo marido que também vai ajudar a esposa dele, tá? Um menino que de pequenininho, 2, 3, 4 anos, nesse momento de faz de conta, que reproduz a cena da mãe cuidando de uma criança, ele vai brincar de boneca, ele vai ser um ótimo pai quando ele tiver o filho dele. Então, são formas da gente encarar essas mudanças, né? Então, tudo é a forma de direcionar a comunicação, o diálogo, a forma de conduzir, né? Que você, agora, se o pai chega e fala assim, não, você não vai fazer isso porque isso é coisa de mulher, isso não é de menino, você não vai fazer. Isso não é legal, a gente não mais vive num momento desse, tá? Então, eu acho que essa acaba respondendo também uma outra que teve com relação justamente a essa diferenciação de menino ou menina, né? Não sei como inserir isso, até numa enquete que eu coloquei, tem uma enquete que eu coloquei também, que eu falei assim, você acha que tem diferença de tarefa de menino e menina? Tem muita gente que colocou sim. Sim, eu acho que isso é importante colocar que não tem essa diferenciação, né? Que aí entra na questão da responsabilidade e tudo mais, né? Então, de repente, esse moço, esse menino vai morar sozinho e aí ele vai ter que aprender a lavar a roupa dele, dobrar a roupa dele, né? Enfim, ele vai ter que dar conta de tudo isso também, né? Então, acho que essa já responde também essa outra. Tem uma outra aqui, né, que ela pergunta, né? Minha filha tem 10 anos, 10 anos, o que ela pode fazer sem atrapalhar as atividades escolares e lazer, né? Ah, sim, Isso é muito simples. É muito simples, assim. Então, assim, se essa criança de 10 anos, ela tem uma rotina, né? É só ela encaixar dentro dessa rotina dela de atividades escolares e de tarefa e de lazer, o que ela pode, né, dentro da rotina dela, para que não atrapalhe, o que ela pode estar realizando naquele momento, né? Então, acho que isso, assim, acaba sendo num tempo mais livre, né? Porque uma criança de 10 anos, ela vai ter um momento ali dela fazer a tarefa, e aí, de repente, você solicita e dá uma responsabilidade para ela que não seja nesse momento, né? Ah, vai sair, vai ter um momento de lazer? Claro, então, num outro momento ela faz isso, porque nós também fazemos isso, né? Com as nossas responsabilidades de casa. Então, assim, olha, hoje eu não posso lavar roupa porque eu tenho a live né? Então, eu tenho a live. Então, hoje eu não vou lavar minha roupa, eu vou lavar minha roupa amanhã. Então, assim, isso tudo vai encaixando e vai adequando, né? E a última aqui, como faço para minha filha de 12 anos ajudar em casa se nunca incentivei antes? Então, é um caminho que vai ser um pouco mais trabalhoso do que se tivesse executado desde o início, mas a gente precisa estimular. Então, eu acredito que a primeira coisa que a mãe tem que fazer é identificar o que ela gosta de fazer, o que essa criança gosta de fazer, ou o que ela gosta de comer, né? Um caminho. Ah, ela gosta de comer pudim de leite condensado. Ah, então eu vou fazer um pudim e eu vou chamar ela para vir me ajudar. Legal. Filha, eu vou fazer aquele pudim que você gosta. Vem aqui fazer comigo. Porque eu quero que você aprenda, porque como é uma coisa que você gosta, na hora que eu não estiver aqui, você pode fazer sozinha, se você tiver vontade. Tá? E aí, devagarzinho, já ir inserindo. Ah, lava esse prato aqui para mim que sujou, enquanto eu vou lá colocar o pudim no forno. Então, aí vai precisar de um jogo de cintura aí, e atraindo essa criança com coisas que ela gosta e que ela tem interesse. Tá? Porque se não tiver interesse, vai ser muito mais difícil mesmo de implantar essa rotina que ela nunca teve. Né? Exatamente. Então, aí, é um trabalho mais difícil, mas não é impossível. Mas eu acredito que tem que ser sempre através do que ela gosta, o que ela tem interesse. Legal. Porque senão vai ficar uma obrigação, vai ficar obrigando, vai dar briga só, e não vai ficar. Vai dar briga, vai dar discussão, e aí vira um... não vai aprender, na verdade, né, Lívia, a importância mesmo. Então, as perguntas seriam estas, tá? Que
que a gente... Eu acho que a gente pode já caminhar para a finalização, se tiver tudo bem vai com até você. desligar já. Eu acho que ele até desliga daqui a pouco, né? Porque passou já. Então, assim, como a gente disse, o conteúdo é muito grande, é muito extenso, né? Mas assim, a gente está à disposição, caso surja alguma outra necessidade específica, né? Pode usar lá o canal de comunicação com a gente e a gente, dentro do possível, tá? E assim, acho que é importante só para finalizar que assim, quanto maior a independência, né, dos filhos, maior liberdade para o casal, até mesmo enquanto relacionamento, enquanto, né, assim, é a liberdade, né, é a liberdade deles acaba sendo, né, a liberdade do casal e a família consegue funcionar melhor. Ninguém se sobrecarrega, cada um já dá conta, né? Então, assim, é importante também ressaltar isso, que eu acho que é uma coisa que depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, né, de relacionamento, da importância, né, do casal. Então já fica aí. Porque eu tenho certeza que tem muito casamento aí que ficou balançado, né? Depois que os filhos nasceram e vai atropelando aí, né? O casal meio se esquece e bota a criança só ali em cima, né? Isso é uma E coisa acaba muito importante a esquecendo gente da falar. convivência, né, do casal em si. E aí, então assim, a gente tem que tentar, porque o casal tem que estar bem, né? Tem Se que estar eles não bem, estão exato. bem, eles não conseguem ficar bem e cuidar bem da criança. Sim. Então E tem que passa organizar toda a insegurança para a criança, né? Mas é isso, então. Ai, Espero que muito a bom. gente Tem tenha muito conteúdo atendido aí. nessa live, vou deixar salva, Muito, tem muita lógico. coisa. Tem muita coisa, foi muito bom. É um assunto que a gente fica assim meio doido, né? Então, assim, a gente assiste tudo de novo lá se vocês tiverem dúvida, hein? Isso aí. Manda pergunta, pode mandar as perguntas e dúvidas. E aqui em Ribeirão Preto, o espaço da Thaís e da Elaine, elas atendem, fazem atendimento lá. Então, qualquer coisa é só entrar em contato com elas, que elas vão tirar as dúvidas, tudo, da forma que elas trabalham, e vão poder te ajudar. Né? Vocês viram já aqui nas duas lives que a gente fez essa segunda, já dá para ver bem o trabalho delas, como é muito sério, né? Elas são muito realmente especializadas no que elas fazem e estão aqui, né, para ajudar a gente, né? E são mães também, então tem todo esse conhecimento aí por trás, né? É isso aí. Então tá, a gente agradece aí a oportunidade e vamos aí conversando. Então tá bom. Obrigada, boa noite, bom final de semana, bom resto de semana aí para todo mundo. Amanhã a gente coloca os posts, tá bom? Isso, vamos colocar as postagens lá, tudo vai ficar bem legal, deixar bastante conteúdo e eu vou salvar a live também. Tá certo. Beijo. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite.